Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos convida a reconhecer Jesus como o Messias que veio para todos, sem exclusões. O amor de Deus transcende fronteiras e barreiras culturais, alcançando aqueles que têm fé, independentemente de sua origem. Vamos ao Evangelho do dia. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Eles tentaram matá-lo. Jesus, ao falar na sinagoga de Nazaré, enfrentou a rejeição de seus conterrâneos ao recordar episódios do Antigo Testamento que demonstravam como Deus age de maneira inesperada, escolhendo favorecer aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Ele mencionou a viúva de Sarepta e Naamã, o sírio, exemplos de estrangeiros que receberam as graças divinas em tempos de necessidade. Essas palavras foram um golpe para o orgulho dos nazarenos, que esperavam privilégios especiais por serem da mesma terra que Jesus. A afirmação de que Deus pode agir fora dos limites de Israel desafiava sua mentalidade exclusivista e os confrontava com a verdade de que a salvação não era um direito garantido, mas um dom acessível a todos os que têm fé. A reação dos ouvintes foi de ira e rejeição, pois se sentiram ofendidos pela sugestão de que Deus poderia abençoar os estrangeiros em vez do próprio povo escolhido. Isso revela uma das grandes dificuldades do coração humano: a resistência à ideia de que Deus não se limita às nossas expectativas. Os habitantes de Nazaré queriam ver milagres, queriam que Jesus realizasse prodígios entre eles, como fizera em Cafarnaum, mas não estavam dispostos a acolher sua mensagem. Quando perceberam que ele não se moldaria às suas exigências, preferiram rejeitá-lo a aceitá-lo como o Messias. Esse episódio reflete como a dureza de coração pode impedir que reconheçamos a ação de Deus quando ela não corresponde ao que desejamos. O fato de tentarem expulsar Jesus e até mesmo matá-lo mostra como a rejeição da verdade pode levar à violência. Os nazarenos, em vez de se abrirem à mensagem de salvação, escolheram se revoltar contra aquele que a anunciava. Esse comportamento não era novidade na história do povo de Israel, pois muitos profetas antes de Jesus também foram perseguidos por falarem em nome de Deus. Jesus, ao citar Elias e Eliseu, se coloca na linhagem desses profetas rejeitados, antecipando o destino que o aguardava, a cruz. Nazaré, que poderia ter sido lembrada como a cidade que acolheu o Messias, torna-se símbolo da cegueira espiritual daqueles que não querem reconhecer a presença de Deus em sua simplicidade. Entretanto, mesmo diante da rejeição e da tentativa de assassinato, Jesus não se detém.
Ele passa pelo meio da multidão e segue seu caminho, pois sua missão não pode ser interrompida pela incredulidade de alguns. Essa cena é um lembrete de que a rejeição e a perseguição não são capazes de deter os planos de Deus. O Evangelho não depende da aceitação dos homens para continuar avançando. Jesus segue adiante porque sua mensagem deve alcançar todos os povos, ultrapassando as barreiras que os homens tentam impor. Nazaré o rejeita, mas outras cidades, outros corações, estarão abertos para recebê-lo. Essa passagem nos convida a refletir sobre como reagimos quando Deus age de maneira diferente do que esperamos. Somos como os nazarenos, que exigem sinais e privilégios, ou estamos dispostos a acolher a verdade, mesmo quando ela nos desafia? O perigo da rejeição de Jesus não está apenas nos que o expulsaram de Nazaré, mas em cada coração que se fecha à sua palavra por orgulho ou resistência. Ele continua passando pelo meio de nós, seguindo seu caminho, e cabe a nós decidir se o deixaremos partir ou se abriremos o coração para sua graça transformadora. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.